Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia, enfim, coisas do nosso cotidiano que podem afetar não apenas a nossa vida nesse presente momento, como também o nosso destino final. São assuntos importantes que eu trago para você. E antes de entrar no assunto de hoje, eu vou falar sobre os obstáculos que a vida nos apresenta, obstáculos que Deus permite que venham ao nosso encontro, muitas vezes dificultando o nosso acesso àquele objeto do nosso desejo, à bênção que tanto almejamos. Vou falar sobre esses obstáculos hoje e como superá-los. Mas antes de entrar no assunto, como eu disse, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, assim você saberá sempre que eu postar algum vídeo novo. E tem mais. Eu tenho 2 convites aqui para você, especialíssimos, eu diria. Um deles é para que você se torne meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Toda semana, às quartas-feiras, às 20 horas, horário britânico, eu sempre posto um vídeo novo, inédito, sobre a Bíblia Sagrada, comentando a Bíblia desde o Gênesis, só vamos parar no Apocalipse. Mesmo que você pegar o curso agora, você não está perdendo nada, por quê? Porque todas as aulas anteriores estarão ali elencadas na plataforma. Você não vai perder nenhuma. E o conteúdo que você vai obter nesse curso, A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, é o mesmo conteúdo que é dado numa faculdade de teologia reconhecida pelo MEC, num curso de bacharelado, e com o conforto de não precisar sair da sua casa, ou quem sabe assistir a aula enquanto está indo no metrô para o trabalho, ou no trânsito ali, só cuidado para não bater o carro, você pode ir ouvindo a aula. E de quebra, além de estar recebendo muito conhecimento da Bíblia Sagrada, você também está ajudando na construção e manutenção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Então, já são mais de 30 mil alunos, mas eu ainda espero você. Além disso, eu tenho um outro convite, que é a história do povo de Deus. Eu quero convidar você a experimentar a história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó de uma maneira que você ainda não viu. Eu visitei os lugares por onde os patriarcas passaram, eu tirei lições espirituais de cada um deles, mostrei o local, fiz reflexões, ou seja, tem muita coisa para você. Então vou deixar aqui no descritor desse vídeo 2 links para que você possa se inscrever hoje mesmo no curso A Bíblia Comentada e também na História do Povo de Deus. E eu aguardo você para ser o meu companheiro de jornada neste estudo, nesse mergulho cada vez mais profundo acerca da Bíblia Sagrada. Tá bem? Vamos falar então do assunto que eu propus hoje, os obstáculos de Deus. Eu poderia até chamá-los assim, porque se Deus permite que eles venham, por que não chamá-los também de obstáculos de Deus? Ainda que sejam apenas da sua vontade permissiva. Eu gostaria de ler com vocês aqui Mateus capítulo 15, versículos 21 em diante. Diz assim o texto: Saindo dali Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Essa expressão aqui no Novo Testamento ela é interessante. Aliás, uma coisa que eu sempre costumo explicar às pessoas quando eu estou aqui no Oriente Médio é que 80% da Bíblia Sagrada são constituídos de expressões idiomáticas, usos e costumes, noções geográficas, mapa. Hoje eu acho praticamente impossível estudar bem a Bíblia sem o recurso de um mapa, de uma cronologia, a ordem dos fatos, quando eles aconteceram, em que época do mundo aquilo aconteceu, e um contexto histórico. Porque quando você conhece o que está em redor daquela passagem da Bíblia, a passagem bíblica fica muito mais forte. E se você olhar, como eu disse, cerca de 80% da Bíblia, 70% a 80%, são informações de ordem geográfica, cultural, idiomática, e nós simplesmente negligenciamos essas 80% de informações e ficamos apenas com aqueles 20% que são de fato doutrina essa que seria melhor compreendida se levássemos em conta os 80% que a maioria das pessoas negligenciam na hora de ler a Bíblia. Então é importante fazermos perguntas ao texto. Afinal de contas, se a informação está ali, se o Espírito Santo quis que o autor sagrado colocasse aquilo no texto, é porque alguma relevância tem. Então, por que Jesus saiu dali, partiu dali, indo para a região de Tiro e Sidom? Veja bem, Jesus estava na Galileia. E ele sempre entrava em confronto com os fariseus,
com os saduceus, quando aqueles vinham de Jerusalém do templo. Também quando Jesus ia a Jerusalém, ele tinha conflito com esses homens. E os próprios apóstolos de Jesus, por serem judeus, eram também pessoas que tinham no seu assim know-how cultural, vamos dizer assim, uma certa ojeriza a pessoas estrangeiras. E a discussão que Mateus coloca imediatamente antes dessa passagem aqui é sobre a tradição dos anciãos concernente e, de maneira especial, à questão de purificação, tá certo? O lavar das mãos, o purificar-se, o estar completamente afastado de tudo que é moralmente ruim ou espiritualmente impuro, digamos assim. E Jesus saiu daquela região e foi para os lados de Tiro e Sidom. Se você olhar no mapa, Tiro e Sidom são atualmente o Líbano, que, aliás, nos dias de hoje é inimigo de Israel, não tem relações diplomáticas com Israel. Quando eu fui ao Líbano, me chamou a atenção que o mapa, eu tenho esse mapa guardado lá em casa, o mapa do Líbano, quando você abria na parte sul, onde fica Israel, o mapa libanês diz assim, Palestina invadida. Eles não chamam o país do sul de Israel, e sim de Palestina invadida. Só para você ter uma noção de quanto o Líbano é inimigo de Israel até os dias de hoje. O Hezbollah está sempre lutando contra a Mossad, esse tipo de coisa assim. E nos tempos da Bíblia não era diferente. A região de Tiro e Sidom era a região dos fenícios. E Jesus foi justamente para uma região pagã. O deus Baal era muito adorado ali na região dos fenícios, no atual Líbano. Então Jesus foi para aquela região. E a gente pergunta por quê? Porque ele saiu do conforto espiritual e religioso da Galileia, onde estavam seus pares, para levar os discípulos para um lugar assim tão hostil à religião judaica, tão oposto àquilo que todos tinham como norma de conduta, imoralidade e espiritualidade. E enquanto ele foi para aquela região, eis que uma mulher cananeia que vinha daqueles lados clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que o Evangelho de Marcos chama essa mulher de Ciro Fenícia. Ciro Fenícia. A gente pode ler aqui Marcos capítulo 7, versículo 24. Diz assim, olha, levantando-se Jesus dali, partiu e foi para a região de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Então aqui, nessa passagem, o tradutor até colocou a mulher Ciro-Fenícia. Marcos apenas dá a indicação que ela veio das regiões de Tiro e Sidom, e o tradutor colocou a mulher Ciro-Fenícia. Mas em Mateus o título é a mulher cananeia. E é Mateus, de fato, que chama aquela mulher de cananeia ou cananita. Esse me chama atenção porque cananeu não era mais um jargão, um título usado na época de Jesus. Isto era mais típico do Antigo Testamento. E era um título pejorativo. No Antigo Testamento, todos os que moravam em Canaã eram chamados de cananeus. E por serem inimigos dos hebreus, acabaram se tornando, com o passar do tempo, símbolo máximo de hostes do mal que atacam o povo de Deus, as verdades de Deus. Nos tempos do Novo Testamento, já não se usava mais a nomenclatura cananita. O correto seria aquela que aparece no título do Evangelho de Marcos, Ciro Fenício. Mas Mateus chama aquela mulher de cananeia. Talvez para mostrar que ela era o emblema de tudo o que um judeu religioso detestava, tudo o que um judeu religioso afastaria de si. Pois bem, aquela mulher tinha uma barreira, na verdade várias barreiras. Vamos ver quais eram as primeiras barreiras que ela enfrentou? Eu acho que a primeira barreira que ela enfrentou foi o motivo pelo qual ela foi até Jesus. Porque a Bíblia diz, ela clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa era a primeira barreira, ter uma filha endemoniada. A mulher estava sozinha. Aqui eu já aprendo duas coisas do texto. Certamente ela não tinha marido, talvez o marido houvesse morrido ou houvesse abandonado aquela mulher.
ela não tinha marido, porque na cultura do Antigo Oriente Médio, numa situação dessa, era para o marido, o chefe da casa, ir buscar Jesus. Eu sei que você pode achar isso um tanto patriarcal demais, machista demais, até misógino, mas lembre-se que essa era a cultura da época. O homem era o chefe da família, o pater familias, como diziam os romanos. Então era para o homem vir. A ausência do homem no texto e o fato de dizer uma mulher, assim sem identificar o nome dela, dá a entender que era uma mulher viúva ou abandonada, uma mulher sem marido. E o grande obstáculo que ela tinha, além de não ter marido, era ter uma filha endemoniada. Quem iria ficar com essa mulher enquanto ela ia pedir socorro? Se você tem uma pessoa enferma em sua casa, com febre, com tosse, com qualquer, até uma doença infecto-contagiosa, você consegue um enfermeiro, alguém para ficar com ele. Agora, uma menina endemoniada, quem ia querer ficar com aquela menina? Ela teve que talvez trancar a menina dentro de casa e correndo o risco de, ao voltar, a menina ter destruído a casa e talvez até ter colocado fim em sua própria vida. O primeiro obstáculo, o próprio problema dela. Segundo obstáculo, ela era mulher. Eu já acabei de falar com vocês aqui das dificuldades naquele tempo de uma mulher poder em público pedir algo para um homem desconhecido. Terceiro, além de ter uma filha endemoniada, além de ser mulher numa cultura patriarcal, ela era estrangeira. Se ela fosse romana, menos mal. Se ela fosse grega, menos mal. Mas ela era, no linguajar de Mateus, cananeia. Quer dizer, uma mulher que fazia parte dos inimigos de Israel. Daqueles que Israel odiava. E ela veio clamando. Aí o verso 23 diz, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Olha o quarto obstáculo. O silêncio de Jesus. Primeiro obstáculo, a própria filha endemoniada, não tinha com quem deixar. Segundo, ela ser mulher. Terceiro, ser cananeia. Quarto, o silêncio de Jesus. Imagine se você vai pedir ajuda para um homem que você acredita ser um representante de Deus e ele simplesmente lhe dá as costas, não responde à sua demanda. Esse é um grande obstáculo para muitas pessoas que estão nesse momento, que estão assistindo esse vídeo, quando elas oram a Deus, mas aparentemente parece que o céu fechou para balanço, parece que não tem ninguém lá em cima se importando com você. Você fala, fala, fala e parece que a sua oração fica ecoando no teto e voltando. Por que Deus parece tantas vezes silencioso? Aí o verso 22 continua dizendo, então os discípulos de Jesus, aproximando-se, disseram, Senhor, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Quinto obstáculo, pasmem, ironia das ironias. O quinto obstáculo eram os próprios discípulos de Jesus. Imagine, você tem uma filha endemoniada, você é mulher numa cultura patriarcal, você é cananita ou cananeia no meio de judeus que te odeiam, você enfrenta o silêncio daquele que você pensava que ia te dar o amor, e você ainda enfrenta o preconceito dos próprios discípulos dele. Eu conheço muitas pessoas que não vão mais à igreja e falam, eu não quero ir para lá porque eu me decepcionei muito. O dia que eu estava lá, o pastor me tratou mal, o diácono da igreja, o cooperador, o ancião, o presbítero não me tratou bem, eu não quero saber daquele lugar mais. Eu sempre costumo dizer que nós temos uma tendência, sabe, uma espécie de síndrome de Estocolmo às avessas, onde nós parecemos nos apaixonar por aquele que nos machuca. Eu vou falar de maneira bem clara e você vai entender. 1000 pessoas lhe fazem o bem, você esquece. Uma pessoa lhe faz o mal, você fica tanto com ela na cabeça que tem que ir para o psicólogo para curar você do trauma que a memória dessa pessoa sempre insiste em apresentar à sua mente. Por que nós somos assim? Eu estou procurando, cada dia na minha vida, dar mais atenção a quem de direito. É lógico, a Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Eu oro por quem me persegue, mas eu não posso permitir que eu me apaixone por quem me persegue. Eu tenho que amá-lo, não ser necessariamente apaixonado por ele. Gostar e amar não são sinônimos perfeitos. Você pode falar, que é isso, Rodrigo? Como é que você pode amar alguém sem gostar dela? Eu provo a você que amar e gostar não são sinônimos perfeitos. Esses dias eu fiz uma
movimento na internet para ajudar pessoas que ficaram desabrigadas por causa do terremoto que aconteceu aqui pertinho, na Turquia e na Síria. E agora, há poucos dias, eu fiz outro movimento na internet para ajudar pessoas que foram vítimas dos deslizamentos de terra que houve no Brasil, que eu fiquei sabendo aqui no Oriente Médio, que houve uma tragédia aí no Brasil também, se não me engano, em São Sebastião. Eu também fiz, os dois movimentos eu fiz junto com a ADRA Internacional e a ADRA Brasil. Por que eu fiz esse movimento? Porque eu amo esses meus irmãos que estão precisando agora do nosso apoio. Então, se Deus me deu muitas pessoas que, para honra e glória dele, me seguem nas redes sociais, por que eu não posso usar essa rede social para o bem? Então, não foi para aparecer, não foi para ser o bonitinho, eu fiz isso porque eu amo esses irmãos que sofreram, seja pelo terremoto, seja pela tragédia no Brasil. Agora, em ambos os casos, eu não conheço o nome de nenhum dos que foram vitimados pelo terremoto ou pelos deslizamentos. Eu não sei o nome deles. Eu não sei o nome, não sei como é o rosto. Então não posso falar que eu gosto deles. Porque para gostar de alguma coisa, você tem que conhecer aquela coisa. Para gostar de uma pessoa, você tem que conhecer aquela pessoa. Como é que você pode me dizer se você gosta ou não de shawarma? Se você nunca comeu shawarma. Como é que você pode dizer que gosta ou não do schnitzel, se você nunca comeu schnitzel? Não sabe como é. Você tem que primeiro experimentar, ver o gosto para dizer, não, eu conheço, não gostei. Conheço, é uma delícia, eu quero comer de novo. Da mesma forma, as relações pessoais. Então eu não preciso necessariamente gostar de alguém para amá-la, porque para gostar eu tenho que conhecer, e eu não preciso conhecer para amar. Veja, eu produzi uma ação de amor e quem ajudou nas redes sociais, aliás, eu já agradeço a você que ajudou a ADRA aqui através do meu canal, muito obrigado em nome de Jesus, continue ajudando a ADRA, tá bom? Continue ajudando, e eu agradeço porque você fez um ato de amor por pessoas que você nem conhece, ou seja, você amou, mas não necessariamente gostou delas, porque você não sabe se gosta ou não gosta. Deus pediu para eu amar meus inimigos, não para gostar deles. Então eu não preciso me apaixonar pelo meu inimigo para cumprir o mandamento de Cristo. Então eu oro pelos haters, pelos que me sabotam na internet, pelos que vivem querendo pegar uma falhazinha ou outra aqui, ou suposta falha, às vezes nem é uma falha mesmo para poder macular a gente, mas eu não me permito apaixonar por essas pessoas. Por quê? Sabe, gente, e eu não vou falar nem da minha esposa, não, vou falar de relações mais distantes. Esses dias eu conheci uma senhorinha de idade, ela já deve ter uns 80 e poucos anos, e quando ela me viu, ela se emocionou, começou a chorar e me abraçou tremendo tanto, ela falou assim, como eu queria te conhecer, como eu queria te conhecer. Gente, foi tão gostoso o abraço daquela senhorinha, que se eu agora esquecer o abraço daquela mulher, por causa de algum irmão de igreja que me ofendeu, algum cristão que está me jogando pedra, eu tô louco. Eu não vou permitir que o prazer daquele abraço tão maternal que eu recebi seja ofuscado pelo ódio, muitas vezes de alguém que só tem inveja do que o outro está conseguindo. Percebeu? Da mesma maneira aquela mulher. Ela poderia, com um pouco de esforço humano, falar, peraí, não vou mais ficar no grupo desse homem não. Se ele me deu um silêncio como resposta e os próprios discípulos dele estão me rejeitando, aqui não é o meu lugar. Tem gente que faz isso com relação à igreja. Mas olha que interessante a resposta dela. Ela veio clamando, ela não parou de clamar. Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Percebeu a resposta que ela deu? Ela adorou a Jesus. Vamos repetir os obstáculos que ela enfrentou? O primeiro obstáculo, o fato de ter uma filha endemoniada. O próprio problema dela já era um obstáculo. Segundo, ser mulher numa sociedade patriarcal. Terceiro, ser mulher estrangeira e cananeia numa sociedade hostil aos estrangeiros como o judaísmo. Quarto, o silêncio de Jesus. Quinto, a rejeição dos discípulos de Jesus. Que estranho, né? Que ironia. Os próprios servos e discípulos de Jesus podem ser barreiras entre as pessoas de fora e Jesus. Já pensou nisso? Número 6, a resposta de Jesus. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela mesmo assim o adorou.
Por que Jesus respondeu de maneira tão dura? Tão dura. Olha que interessante. Ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Gente, se o silêncio de Jesus já havia doído, se a rejeição dos apóstolos já havia doído ainda mais, a resposta de Jesus foi pior do que o silêncio. Ele a comparou a cachorro. Mas calma. Não fiquem chateados com Jesus ou assustados. Sabe por que Jesus fez aquela atitude? Não por causa dela, por causa dos apóstolos. Jesus queria dar uma lição para eles de aceitação e verdadeira integração social. Por isso Jesus os tirou da sua zona de conforto. Jesus foi com eles para um lugar pagão, um lugar onde, por conta própria, eles jamais pisariam. Eu fico imaginando as caras e bocas que Mateus, João, Felipe, Bartolomeu, Tiago, o próprio Pedro, eu fico imaginando as caras e bocas que André, que esses apóstolos foram fazendo ao longo do caminho, sabe? Pessoas que estão com ar de nojo. Por que o Senhor nos trouxe para cá? Eles viram tantas estátuas de Baal, que eu falei que Baal era muito adorado ali na região Ciro-Fenícia. Tanto é que tem a cidade de Baalbek até hoje lá no Líbano, por causa do Baal. Então, eles ficavam assim, enojados com aquilo. E para piorar, uma mulher pagã, adoradora de ídolos, vem gritando, importunando. Jesus queria curar um pouco a xenofobia espiritual daqueles apóstolos, ensinando-lhes uma mensagem que eu também preciso aprender hoje e você. Eu tenho que ter a convicção doutrinária da igreja à qual eu pertenço. Senão, por que eu sou adventista e não testemunho de Jeová? Eu não posso ser da igreja A porque eu gosto do louvor pastoral que tem, do louvor do coral que tem ali, por causa da mensagem pastoral. Se você está na igreja que está porque a galera é sua amiga, você está na igreja errada. Se você está na igreja que você está porque você nasceu, cresceu nessa igreja, também não é o motivo certo. Se você está nessa igreja porque os sermões do pastor são maravilhosos, também esse não é o motivo certo. Você tem que estar na igreja que você frequenta por uma questão de afirmação doutrinária. Eu sou presbiteriano porque eu acredito na predestinação e na eleição divina conforme disse Calvino, assim. Eu estou na igreja batista porque eu acredito no batismo por imersão dessa maneira. Eu estou na Assembleia de Deus porque eu acredito no batismo com o Espírito Santo, assim. Eu estou na igreja adventista porque eu acredito na guarda do sábado, assim. Você tem que ter essa convicção. Você não pode estar na sua igreja por outro motivo senão uma confissão de fé, uma convicção religiosa, uma identidade teológica. Agora, dentro da sua identidade, você tem que deixar Deus agir nos outros ramos confessionais que chegaram a conclusões diferentes da sua. Não é relativizar a verdade. Não é isso que eu estou falando. Senão, eu diria que você pode ficar na igreja por qualquer motivo. Note que eu acentuei. Você tem que estar na sua igreja por uma convicção doutrinária. Então, não estou relativizando a verdade. Estou apenas deixando Deus ser Deus. Porque, embora a verdade doutrinária estivesse no judaísmo, foram os judeus que nos deram Cristo, era o sacrifício dos judeus que apontava para a vinda do Messias. Apesar de tudo isso, ele falou, a salvação vem dos judeus, ele falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Mas mesmo em que pese o fato da salvação vir dos judeus, Jesus conseguiu reconhecer fé genuína no meio dos samaritanos, no meio dos romanos. Lembra o centurião que pediu para que ele curasse o servo lá em Cafarnaum? Jesus conseguiu reconhecer fé genuína no meio dos gadarenos. Lembra o jovem endemoniado de Gadara? E aqui Jesus conseguiu reconhecer fé genuína numa mulher cananeia. Então você tem que ter a singeleza, eu diria, de Jesus, de não negociar a verdade. A salvação vem dos judeus, ele falou para a mulher samaritana. Vai e não peques mais, ele falou para a mulher adúltera. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele declarou para os discípulos. Mas mesmo em conjunto com isso, sem nenhuma contradição, ele reconhecia, tenho ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las, e haverá um dia em que será um só rebanho e um só pastor.
Mas enquanto esse dia não vem, haverá um só pastor, mas os rebanhos ainda poderão ser muitos. Tá bem? Hoje eu sei que nós vivemos numa confusão religiosa, cada um dizendo uma coisa, que eu até entendo no Apocalipse como sendo a grande Babilônia, mas a promessa de Apocalipse capítulo 17 será que um dia Deus falará: caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Enquanto esse dia não chegar, Deus tem pessoas sinceras e fiéis em todas as religiões do mundo, e até fora delas também. Deixemos Deus ser Deus. Ficou claro isso para você? Ok. Só que os apóstolos não entenderam essa dinâmica. Para eles, se a verdade doutrinária e o Messias estavam com os judeus, você só podia encontrar salvação no meio dos judeus. A placa do céu seria: bem-vindo, judeus. Se você não é judeu, caia fora. É assim que eles imaginavam. Aliás, eles demoraram tanto a entender esse conceito que foi preciso chegar à época do Atos dos Apóstolos e surgir um sujeito chamado Paulo de Tarso para começar a pregar para os gentios. Embora antes dele, Pedro havia pregado para Cornélio, foi o primeiro gentil a se tornar definitivamente cristão, mas eu estou mostrando isso para vocês verem que a igreja demorou ainda a aceitar que a salvação não estava vinculada aos limites étnicos do judaísmo. E nós também precisamos entender hoje que a salvação não está presa aos limites confessionais do adventismo, ou do presbiterianismo, ou dos batistas, ou do luteranismo, ou qualquer coisa assim. Ou do catolicismo. Ficou claro? Voltando à questão, já que Jesus queria ensinar isso para os apóstolos, ele os levou para um lugar distante, pagão, e ele percebeu ali uma fé tão grande naquela mulher que ele queria dar uma lição dos apóstolos. Imagine a cena, Jesus andando com os apóstolos, ele entrou numa casa, segundo o Evangelho de Marcos, não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, ela veio importunando no caminho, lógico, ela estava desesperada, quem é mãe sabe o que é isso. E Jesus, no princípio, ficou calado, não falou nada. Ela continuou insistindo aos apóstolos: Senhor, despede, porque ela está incomodando. Jesus virou para eles e, de maneira irônica, falou: despeça vocês. Não são vocês que acham que eu não devo me dirigir a ela? Então não vou me dirigir. Vocês que estão com preconceito, então despeçam vocês, eu não vou me envolver com isso. E eles falaram assim: Senhor, mas ela está incomodando. Mas não foram vocês que acreditam que eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel? Não posso fazer nada. Aí a mulher veio: Senhor, socorre-me. Jesus virou para eles: então, devo socorrê-lo ou não? O que vocês acham? Eu não posso tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora, olha a resposta que a mulher dá nesse momento. É verdade, Senhor, diz o verso 27. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Em Israel, não era muito comum ter cachorro como pet, sabe? Naquela época eles não tinham muito o cachorro como um animal como é que eu diria para vocês assim, doméstico mesmo. Então eu tenho aqui uma foto só para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir colocá-la aqui. Essa foto aqui, que eu não estou com uma réplica que eu tenho, é da Turquia, de um museu. Vejam bem, vocês estão vendo aqui, olha, tem uma criança deitada, ela está morta na verdade, a família está chorando, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que aqui embaixo tem um cachorrinho. Estão vendo? Olha o cachorrinho aqui debaixo da cama. As pessoas pagãs, do mundo pagão, tinham o costume de ter cachorro como pet, coisa que não era muito comum em Israel. Em Israel, o cachorro era quase um animal assim, sujo, sabe? Igual pombo, igual rolinha, pomba. Ninguém cria isso no Brasil, a não ser pombo-correio, mas pomba fica solta, e o pessoal fala até que é o rato do céu, né? Ninguém cria pardal. O bicho está lá, pardal está lá, ninguém coloca pardal em gaiola para criar pardal, está lá solto. Então os cachorros também eram animais assim, pouco domesticados ou quase nada domesticados. Porém, no mundo greco-romano era diferente. Os cachorros sempre faziam parte do dia a dia ali, como você viu agora nesse sarcófago. Eu tenho em casa uma réplica, só que está lá no Brasil, de um sarcófago do mesmo museu de Istambul, de onde eu peguei esse aqui, que tem um homem sentado num triclínio comendo e embaixo dele o cachorrinho, debaixo ali do triclínio dele, comendo as migalhas. Quando eu vi aquela foto, aquela cena, eu não aguentei. Eu fui à loja do museu, comprei uma réplica para colocá-la no meu escritório. E eu me lembrei da fala dessa mulher. Senhor, aonde o Senhor vem aí de Israel, eu sei que as pessoas não têm costume de ter cachorros em casa, mas de onde eu vim, os cachorros ficam dentro de casa.
e eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos e ficam felizes, fiéis ao seu dono. Jesus não precisava de mais nada. Eu fico imaginando ele, depois da resposta dessa mulher, ele virou para os discípulos e falou assim: vocês estão vendo? Estão vendo o que eu queria mostrar para vocês? Percebem a fé dessa mulher? Mulher, que grande fé você tem. Seja feito com você conforme você quer. Deixa eu só apertar aqui que deu um timezinho ali. Vou repetir o versículo. Jesus então exclamou: mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Percebeu? Os cachorrinhos comem das migalhas e ficam felizes pelo privilégio de comerem junto aos seus donos. Que lição para os apóstolos. Perceberam por que a gente não pode ter preconceito religioso? Às vezes eu encontro alguns católicos que falam para mim: olha, sempre rezo por você na minha igreja. Eu vou falar assim: não reze por mim porque eu não sou católico? Que coisa mais ridícula. A pessoa às vezes vem com um amor tão grande, às vezes dentro da minha própria denominação religiosa, da minha própria igreja. Às vezes tem irmãos adventistas que jogam pedra em mim. E vem um católico e fala: eu sempre rezo por você. Uma senhora falou o seguinte: eu sei que você não acredita, mas eu sempre rezo o terço por você. Eu vou desprezar a fé daquela senhora, aquela singeleza, aquele carinho? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Assim como Jesus, mesmo discordando dos samaritanos, não recusou beber a água que aquela mulher tinha para lhe dar. Aliás, ele não só não recusou beber a água, como ele pediu água para ela. No final das contas, eu acho que ele nem bebeu a água, né? Porque ela ficou tão extasiada quando descobriu que ela era o Messias, que ela foi para a cidade samaritana e converteu todo mundo ali, dizendo que o Messias havia chegado. Samaritanos, que era uma raça odiada pelos judeus. Então, meus irmãos, primeira lição: aprendamos que há vida espiritual fora do reduto ao qual nós pertencemos. Isto não é relativizar a verdade, não é achar que qualquer coisa vale, mas é ter a certeza que, em que pese a minha convicção, e eu devo tê-la, convicção doutrinária, eu tenho que entender que Deus tem filhos e filhas em todos os lugares, de modo que o povo de Deus é maior do que a religião à qual eu pertenço. Segunda questão: mesmo que Deus lhe dê uma migalha, coma satisfeito, porque será melhor do que muitas refeições que nós temos por aí. Terceira lição: eu sei que há muitos obstáculos na vida, mas supere-os, porque se você tiver um grande objetivo, junto a uma grande fé em Deus, você vencerá. Você precisa apenas de duas coisas: um grande objetivo e uma grande fé em Deus. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Eu me lembro uma vez que eu vi um vídeo há muitos anos de um grupo de biólogos que fizeram um teste com ratinhos desses de laboratório, e eles colocaram um grupo de ratos num lugar, um outro grupo de ratos no outro lugar. E para o primeiro grupo de ratos, eles colocavam a comida muito fácil. Todos os dias eles trocavam água e colocavam a comida ali, o rato só tinha que sair da toca, comer e voltar. Para o outro grupo, eles colocaram um labirinto. E cada dia que passava, eles colocavam o labirinto de maneira mais difícil e modificado. O rato do primeiro grupo tinha que apenas atravessar um espaço vazio e pegar a comida. O outro rato tinha que cada dia driblar vários obstáculos de um labirinto que era modificado diariamente. Ao final de alguns meses, eles fizeram novamente os testes com os ratos, inclusive verificando a sinapse do cérebro de cada um, sim, porque os ratos produzem sinapse, e descobriram que aqueles ratos que tinham o obstáculo entre eles e a comida eram muito mais espertos, muito mais inteligentes e tinham adquirido muito mais capacidade de sinapse, de raciocínio lógico-matemático, hein? Raciocínio lógico-matemático. Então, você quer ser uma pessoa mais bem preparada ou um preguiçoso espiritual? Se Deus está colocando obstáculos na sua frente, não é porque Deus é sádico. Ele quer apenas treinar você, para que o sabor da vitória fique ainda mais apetitoso, principalmente quando você descobrir
que você não conseguiu porque você era esperto, porque você era perseverante, mas porque Deus, o grande Deus, honrou a sua fé. E eu espero que hoje Ele possa dizer no seu ouvido: que fé você tem, hein? Eu vi os obstáculos que você enfrentou. Cumpra-se agora exatamente como você deseja. E se a resposta de Deus não for necessariamente o que você deseja, ainda assim confie nele, porque os planos de Deus são melhores do que os nossos. Um grande abraço. Não esqueça de entrar nos links que eu vou deixar aqui abaixo, tá bom? Se inscrever na Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, na História do Povo de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.